Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Peterson Pedro Souza e Souza, advogado atuante, mestrando em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional no PPGD-CESUPA, que vai falar sobre o tema A influência das redes sociais e a liberdade de imprensa na sociedade contemporânea. Olá, Dr. Peterson, tudo bem? Olá, doutor Raul, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação aqui estar no seu videocast, muito prestígio na comunidade jurídica paraense. Antes de iniciar a entrevista, eu gostaria de fazer aqui um pequeno comentário. É que esse videocast ele vai ser referência no Anuário de Direito 2024, que é publicado pelo O Liberal. Então, nós teremos um QR Code no anuário que vai remeter a essa entrevista, em razão de que o tema está ligado ao tema do encerramento do anuário, do texto de encerramento do anuário. Mas, doutor Peterson, essa questão da liberdade de imprensa é um tema que tem incomodado, que tem causado muita polêmica, que tem sido objeto de discussão nas redes sociais, nos veículos de imprensa. Então, eu gostaria que o senhor pudesse discorrer um pouco sobre isso, para que a gente possa levar esse assunto a um debate maior. O que se entende exatamente por liberdade de imprensa, doutor Peterson? Bem, a liberdade de imprensa ela é entendida como o livre exercício da atividade jornalística. E isso não alcança somente um comunicador, um jornalista, mas também os órgãos de imprensa como um todo. Essa liberdade, essa prerrogativa, ela é assegurada para que o exercício dessa atividade na apuração e publicação dos fatos se dê sem nenhum obstáculo, quer seja ele legislativo, quer seja ele com relação a um controle de conteúdo, ou quer seja ele da sociedade de uma forma geral. Então, a liberdade de imprensa hoje ela é entendida como uma garantia, né, da atividade jornalística e uma prerrogativa para que se tenha a autonomia, o comunicador tem a autonomia de apurar e publicar e divulgar os fatos, que são de interesse social e fatos de interesse público. Doutor Peterson, quais são os impactos da tecnologia na interpretação e no alcance da liberdade de imprensa, já que a gente sabe que de alguns anos para cá, talvez pouco mais de uma década ou duas, os meios de comunicação eles tiveram um avanço tecnológico muito expoentes, tá? Então, eu gostaria que o senhor pudesse explicar qual foi os impactos que essa tecnologia causou. Bem, a liberdade de imprensa, ela pode ser dividida, pelo menos assim de uma forma mais simples, em 3 grandes momentos, né, na história. Um primeiro em que prevalecia a imprensa, a liberdade de imprensa exercida através dos escritos, né, da publicação do jornal, e um segundo momento no Brasil a partir de 1922, através das rádios, né, e da década de 50 para cá, também com a televisão. E agora, por último, temos a internet, né, a tecnologia informacional à disposição. Bem, a imprensa, de uma forma geral, ela foi ressignificada com essas transformações na sociedade, pelo meio onde ela circulava, pelo meio onde a informação circulava. Então, atualmente, essa mudança na divulgação das notícias, através de redes sociais, através de aplicativos de mensagem, tornou um ritmo mais frenético, né, na apuração e na divulgação dos fatos, o que é de um todo positivo para a imprensa, né? Temos aí alguns riscos no panorama geral, mas a interpretação da imprensa ela ganhou novos contornos,
Porque antes se tinha uma veiculação de um para poucos. E depois agora temos uma veiculação de muitos para muitos. Às vezes até mesmo porque não é jornalista, efetivamente, ou por veículos que não são de imprensa. O que, às vezes, causa um certo tormento com relação à verdade. Sim, porque às vezes a gente vê uma notícia num canal do YouTube, por exemplo, ou no Facebook, e surge aquela dúvida, será que isso é verdade ou não? Isso. Mas eu acredito que é necessário que o próprio consumidor da informação, ele amadureça o suficiente para poder fazer essa filtragem. Porque tem pessoas que são leigas e que acreditam em tudo que assiste. Já quem tem uma formação um pouco melhor, já vê a notícia e já sabe que aquilo não é de todo confiável, né? Pode ser duvidoso. Duvidoso, e também tem que ver a fonte, de onde isso veio, quem foi que Exatamente. disse. Porque às vezes vem uma notícia solta, né? Exato. Que não tem origem, que não tem fonte informada. Então, realmente, isso é um cuidado que todo consumidor de rede social tem que prestar muita atenção, né? Tem, com certeza, sem dúvidas. E isso impacta também na questão do alcance da informação. Sim, sim. Antes se tinha uma regionalização da informação e com o advento da internet, a informação passou a ser globalizada. Você pode acessar uma notícia aqui do estado do Pará no hemisfério sul, norte, em qualquer país, com o advento da internet. Então, isso acabou tornando mais acessível, aumentou exponencialmente o alcance da informação de uma forma geral. Hoje qualquer pessoa com o celular na mão pode mostrar lá o disparo de uma bomba na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, ou em qualquer outro lugar do mundo, para o mundo inteiro, independentemente de ser um órgão de imprensa, um órgão jornalístico daqueles tradicionais, como se conhecia, um órgão de televisão, de jornal, enfim. Aquilo que era restrito aos grupos de comunicação, de certa forma, qualquer pessoa hoje, ainda que numa proporção muito menor, sem a qualidade profissional que tem um grupo de informação tradicional, ele pode ser divulgado. Exatamente. É o que chamam de descentralização. Descentralização da informação. Da informação. Como essa questão é abordada na legislação? Principalmente das redes sociais, da liberdade de imprensa, e quanto à responsabilidade, como é que ela é tratada? Bem, com relação à legislação, nós tínhamos antes uma lei de imprensa, né? Aí, que foi da época do regime militar, de 1964. Sim. Que em 2009, né, não foi recepcionada pela ordem constitucional. Nós temos uma Constituição de 1988 e essa lei anterior não foi recepcionada pela ordem constitucional porque ela é incompatível com a tessitura da liberdade, a tessitura normativa da liberdade de imprensa. Então, só o fato de se existir uma legislação regulando o exercício dessa liberdade de imprensa é uma restrição. Já deixa de ser livre. Já deixa de ser livre. O que não significa necessariamente que essa liberdade seja plena. Não existe direito pleno. Nós temos aí a responsabilidade, né? E a imprensa sempre busca pela verdade, não pela mentira. Mas essa restrição, podemos assim dizer, da responsabilidade, esse filtro, ele é posteriori. Na apuração dos fatos, a imprensa deve ser livre. Esse é o modelo constitucional vigente. Se houver excesso, se houver abuso ou inverdades publicadas, quem publica é responsável. Aí a questão das redes sociais e veículos de aplicativo de mensagem tem um papel preponderante nisso, né? Porque a informação ela é rapidamente disseminada.
No primeiro momento, isso pode ser até analisado de forma positiva, porque com a rápida disseminação da informação, nós podemos prevenir algumas situações, algumas lesões. A pandemia, quem diria, então, sobre as medidas de prevenção, sobre a vacinação, sobre a fiscalização. A imprensa tem um papel social, é um ator social na fiscalização do poder público, dos ilícitos cometidos. Então, essa rápida disseminação pela rede social, aplicativo de mensagem, no primeiro momento é positiva. Mas, por outro lado, Raul, isso causa um efeito contrário, de certa forma. E aí Sim. nós retomamos ao órgão tradicional de imprensa para checar se aquela informação é verdadeira ou não. Porque, às vezes, uma atitude tomada com base numa informação falsa ou que tem uma meia-verdade, ela pode causar um certo dano. Por isso que é sempre prudente ao consumidor do mercado de notícias se socorrer aos tradicionais veículos de comunicação. Porque lá você vai ter uma notícia pautada em fontes seguras, confiáveis e um compromisso com a verdade, e Sim. não com um fato recortado naquele momento. Sim, sim, exatamente. Nós sabemos que até para os veículos de comunicação profissionais existem demandas judiciais questionando algumas notícias, algumas informações que são dadas e que acabam envolvendo a liberdade de imprensa. Há algum risco de censura judicial quando uma questão que é publicada no jornal, na televisão, é levada a público e a parte se sente de alguma forma ofendida por aquela notícia, uma das partes envolvidas, e entra com ação judicial? Como é que os tribunais têm se comportado diante disso? Há algum risco de penalidade que implique em censura judicial? Se nós traçarmos uma linha cronológica, nós podemos observar uma evolução dos tribunais com relação a essa matéria, sendo o marco principal a DPF 130 de 2009, que declarou que a lei de imprensa não foi recepcionada pela ordem constitucional. Bem, existe uma razão lógica para isso. Nós saímos de um regime ditatorial, de censura às liberdades de imprensa provocado pelo Poder Executivo, com o aval, é claro, do Congresso, porque existia uma lei de imprensa. A partir de então, vários assuntos, tem uma liberdade desregulamentada, esse assunto, com frequência, é debatido nos tribunais e é submetido à apreciação do Poder Judiciário, que nem sempre tem uma resposta clara, porque a Constituição ela não regula situações específicas, abordando a liberdade de imprensa, o direito de imagem, a reputação, intimidade, privacidade. Então, às vezes, por essa lacuna, por esse ato normativo, que a gente sabe que é até positivo, de uma certa forma, a decisão judicial, às vezes, se pauta em outras fontes do direito. Quais sejam? Às vezes, doutrina, às vezes, a experiência do magistrado, às vezes, um direito comparado, mas o fato é que existe uma discricionariedade. E isso causa, de certa forma, decisões contraditórias entre tribunais, e essa questão, com frequência, é submetida aos tribunais superiores, que têm, ultimamente, uniformizado a jurisprudência num posicionamento de prestígio da liberdade de imprensa, pelo seu valor à democracia, de uma forma geral, e como uma fonte de acesso à informação, que pode formar opinião pública, que implica no exercício da autonomia individual, das escolhas. Então, o risco ele existe porque, dado esse subjetivismo de uma decisão judicial, às vezes há uma inclinação pessoal em uma decisão judicial, e às vezes não estritamente jurídica. Sim. Então, o que acontece, às vezes, o risco à censura em demandas assim?
Nós temos um risco, às vezes, por indenizações milionárias. Às vezes temos um assédio da imprensa, de uma forma geral, com acionamento em vários estados sobre determinado fato, sobre determinado assunto, o que acaba, de certa forma, prejudicando o exercício da atividade jornalística, porque ela se vê desestimulada. Tolhida, né, no seu direito. Desestimulada de apurar determinado fato ou sobre determinada pessoa. Então, assim, a prudência é sempre um imperativo que deve guiar esse conflito de interesses. A prudência no sentido de uma liminar, sem um contraditório, para excluir determinada matéria, sem saber se tudo aquilo é verdade, entendeu? Isso provoca, de certa forma, uma censura, porque, às vezes, após o contraditório, se observa que a imprensa não cometeu qualquer abuso. Era uma informação que se tinha disponível naquele momento. Na verdade, o juiz ele olha só por um lado, quando concede a liminar para retirar o site ou a informação do ar, e ele não consegue enxergar o outro lado, porque não teve o contraditório. Não teve o contraditório. Teve oportunidade. E aí, quando o contraditório é estabelecido, a censura já foi provocada. E é uma censura, às vezes eu digo que a culpa nem tanto é do judiciário, mas do particular que promove esse tipo de ação, que provoca o judiciário a seguir nessa direção. E essa situação se torna ainda mais complicada em juizados, por exemplo, que nós temos um mecanismo recursal difícil. Difícil e quase restrito. Muito restrito. Não tem a possibilidade de um órgão de imprensa ou de um comunicador recorrer. Então, ele tem que cumprir, e às vezes a ação demora 2, 3 anos para ser julgada, e vem a improcedência, mas ele ficou 3 anos em censura. Exatamente. Eu diria que o juiz precisa olhar com muita cautela esses pedidos de retirada, né, de notícia, e dar pelo menos a oportunidade para a parte contrária se manifestar antes de conceder, antes de avaliar um pedido liminar, né? Talvez fosse uma saída mais equânime. Como nós temos, por exemplo, a questão da audiência de justificação para um contraditório ali mais próximo. Isso. Entendeu? Nós temos também na legislação a lei de direito de resposta, que deveria ser um mecanismo mais prestigiado do que a indenização, considerando Isso. que não provoca um efeito inibitório na imprensa, mas um compromisso com a verdade, de várias versões. O réu conta a sua versão, a vítima também, os órgãos de apuração divulgam aquelas informações. Então, a verdade ela é construída de várias versões, e às vezes há pouca participação daquele que se diz ofendido em procurar esse direito. Ao invés de procurar esse direito de resposta, procura tão somente ou a censura, que é a exclusão da matéria, ou dano moral. Ou dano moral. Perfeito. Doutor Peterson, o que pode definir uma limitação injusta à liberdade de comunicação? Olha, o STF ele tem analisado essa questão em várias demandas, ações diretas de inconstitucionalidade. A mais recente foi julgada agora em maio de 2024, a DIN 6792 e a 7055, definindo a questão da responsabilidade civil do veículo de imprensa e dos comunicadores de uma forma geral. Essa definição do que seria uma limitação injusta ou justa vai depender do teor do que se está falando ali naquela notícia, do alcance também, entendeu? E se aquilo é verdade ou é mentira. Entendeu? Normalmente, os veículos tradicionais de imprensa, eles se preocupam, sim, com a questão ética, de apurar a verdade. E ouvir o outro lado, ouvir o outro lado. Ou dar oportunidade para o outro lado falar, pelo menos. Exatamente. Mas, às vezes, uma narrativa que é construída após a divulgação da notícia com fatos supervenientes, acabam, às vezes, uma interpretação equivocada da parte do judiciário de uma forma geral, retroagindo para limitar de forma injusta a liberdade de imprensa. Ora, não se pode exigir da imprensa que ela preveja o que vai acontecer.
O que se exige é apenas o cuidado de apurar os fatos. São fatos que aconteceram. O que Se aconteceram, aconteceram. Se não aconteceram, não há O que por estava lugar. disponível no momento da publicação. Nem isso é percebido no momento em que se julga uma causa. Como se a imprensa tivesse a obrigação de prever que um investigado não seria denunciado, um denunciado não seria condenado. Não, a imprensa divulga conforme o momento da publicação. Não é possível prever se aquilo que foi tido pelo delegado, pela polícia, por alguém ou pelo Ministério Público como um crime nesse momento, se lá depois de 3, 4 anos vai resultar numa sentença condenatória. Não tem como Não prever. tem como prever. O que pode-se saber é que houve supostamente um delito, porque houve uma prisão em flagrante, porque houve uma decretação de prisão preventiva, ou porque simplesmente está se apurando os fatos. Exatamente. Então, uma limitação injusta, ela tem sempre pautada no potencial lesivo da matéria. Entendi. Se houve negligência, o STF decidiu recentemente que para responsabilização civil do veículo de comunicação e do jornalista, deve estar presente inequívoco dolo ou culpa grave. Esta é entendida como manifesta negligência da apuração dos fatos. Se isto não houver, não há que se falar em responsabilidade civil. Perfeito. Na atual conjuntura, quais são os desafios para a solução dos conflitos envolvendo a atividade jornalística? Olha, muitos deles fundam-se em notícias delicadas. Às vezes, em um momento processual inicial, ou numa fase pré-processual, como o inquérito. E o jornalista ele tem que ter esse cuidado de noticiar de acordo com o que está acontecendo naquele momento. O desafio é ter esse cuidado. O desafio também é ter a consciência de que nem toda matéria que divulgou este fato, um fato potencialmente lesivo, vai gerar indenização. Que a pessoa que foi noticiada, se eventualmente tiver uma conjuntura de absolvição, de não denúncia, procure o veículo de comunicação para dar a sua versão dos fatos, para dar continuidade, porque a verdade ela é filha do tempo, é uma construção. Sim. Então, procure o direito de resposta, nós temos uma norma regulando isso. E, infelizmente, eu percebo que as pessoas que acionam a imprensa, elas não se socorrem deste direito da retratação, do direito de resposta. Elas prestigiam mais a indenização. Então, acho que no primeiro momento, o que eu posso dizer é que o grande desafio é conscientizar a sociedade que existe esse direito e que a imprensa ela é obrigada a conferir esse direito em razão da matéria. É preciso dar voz ao envolvido. E isso pode sanar qualquer dúvida e até mesmo um sentido de indenização futura. Litígios judiciais futuros. Exatamente. Né? Uma autocomposição. Doutor Peterson, foi muito esclarecedora essa nossa conversa, essa sua entrevista. Eu agradeço a sua presença aqui e espero que o senhor retorne outras vezes para a gente falar desse e de outros assuntos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Raul. Um prazer. Espero voltar aqui para dar continuidade com um outro panorama, quem sabe até melhor do que o atual. Tá bom, muito obrigado.